Olá para você que nos acompanha. Eu sou a Rosana Vale, deputada federal e também presidente do PL Mulher do Estado de São Paulo. E está no ar mais um episódio Mulher Pode, um podcast, um bate-papo com as mulheres do Estado de São Paulo que são filiadas ao PL, que têm trabalhos importantes para apresentar. E hoje nós vamos conversar com uma vice-prefeita. Ela é vice-prefeita eleita já 2 vezes, é o segundo mandato. E ela é da cidade de Canas, que tem 5.000 habitantes, fica no Vale do Paraíba, próximo ali, pouquinho depois, ali fica Aparecida. E a gente vai conversar com a Anália Bruno, que está aqui com a gente. Ela falou para mim que é a primeira vez que participa de um podcast, é isso? Primeira vez. Então você vai estrear já contando a sua história, falando o que é ser vice-prefeita numa cidade onde todos praticamente se conhecem, né, Anália? E como é que você começou? Então, a primeira pergunta, como você despertou para a política? Um bom dia a todos, bom dia. É uma honra estar aqui na presença da deputada federal Rosana Vale e representando a minha cidade de Canas. É um prazer imenso. Então, na verdade, eu sou funcionária pública da cidade de Canas, sou enfermeira, né, há 14 anos, e trabalhando com a população já, e vendo a necessidade da população, eu recebi um convite em 2016. Depois de quantos anos, Anália, de trabalho com funcionalismo público, à frente da saúde, sentindo o drama da população? Foi quanto tempo aí você falou assim, olha, eu quero trabalhar mais para as pessoas que estão à minha volta, né? Que acho que isso que deve ter despertado esse inconformismo com a realidade, principalmente na saúde, né? Isso. Depois de 5 anos já com funcionalismo público. E a gente lidando diretamente com a pessoa, com o ser humano, aí você vê a necessidade, você vê, porque você vira uma psicóloga, a gente não é só enfermeira, a pessoa que já tem Esse cuidado, né? cuidado, esse dom, que você já vem comigo até antes da política, de cuidar. Então, via nessas pessoas, falei, eu tenho que melhorar isso, mas aqui onde eu estou, não vou conseguir, eu preciso ir além. Foi aonde fui convidada e aceitei esse convite. Falei, agora é a hora. Qual é a experiência de ser vice-prefeita? Você que já acumula aí, ó, já está no segundo mandato de vice-prefeita. Estar no executivo é diferente, né? Porque as pessoas depositam na gente a ação que elas esperam para a cidade. Ainda mais uma cidade, né, onde os moradores estão muito próximos, porque é uma cidade em torno de 5.000 habitantes. Né? Como é ser vice-prefeita de Canas? Então, ser vice-Canas sempre falava que o vice-prefeito não precisava ser atuante. E eu briguei muito para isso, que vice-prefeito tem que ser atuante. Ele não pode ser só quando acontecer alguma coisa com o prefeito, nada disso. O vice já tem que entrar junto, assim como uma campanha é bem feita com o prefeito, eles têm que caminhar junto. Então, lá em Canas, né, nesse segundo mandato, eu posso dizer a você que esse eu estou sendo bem ativa, participativa, correndo atrás, fazendo o que eu tenho vontade de fazer como vice. Porque a prefeitura ainda vai chegar o meu momento, que não é agora. Não... Então, é o que eu falo. A gente tem que ser perseverante. Você não pode desistir no primeiro obstáculo, não pode. Porque o vice está ali para tudo. Assim como o prefeito fala, vai Caminhar fazer ao isso, lado, caminhar né? junto. Uma campanha sempre maravilhosa, sempre aceito. O pessoal de Canas, eu só tenho gratidão que eles depositam em mim, ainda mais eu sou uma pessoa da área da saúde, eles precisam muito, eles esperam muito em mim. E eu já falei, tudo que eu puder fazer, tudo que tiver ao meu alcance, eu vou lutar, porque eu corro atrás, eu pergunto se eu não sei, igual hoje aqui, a gente fica um pouco tensa, porque é a primeira vez, mas eu não vou desistir de fazer, porque Claro que sempre não. vai ter a primeira, sempre vai ter a segunda. Nós temos que ser persistentes naquilo que a gente acredita. E a mulher carrega isso, né? Quando ela entra na política, ela carrega essas qualidades, né? Persistência, coragem, determinação, e isso faz muita diferença na política, porque está modificando o jeito e que a população encara também a política. Isso. Nós estamos traduzindo o politiquês, por exemplo, eu lá na Câmara Federal, traduzindo as votações, o que isso muda na vida de alguém. E a mulher, por ter esse comportamento mais sensível e acolhedor, ela leva também para a política. Leva, porque... E incentiva outros. Às vezes
As pessoas acham que quem vai para a política é porque teve alguém de casa na política. Mentira. Você começa a ir para a política a partir do momento que você quer fazer alguma coisa, porque a política nos dá isso. Nos dá a conhecer deputado, nos dá a conhecer a Câmara, né? Você conhece... Eu tenho o prazer de dizer que conheci presidente, que sempre será o nosso atual presidente, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Sim. você... Como eu conheço pessoas que eu tenho certeza que vão fazer diferença na minha vida em Canas. Porque por ser uma cidade pequena, às vezes fica esquecido. E não está esquecido. Canas não está esquecida. Canas vai aparecer sempre ainda, como um dia eu falei para a Michele. Vai ser uma cidade modelo, é o que eu sonho. Entendeu? Então, isso é o que eu vou lutar sempre. Estarei sempre à disposição dos meus eleitores da minha cidade, seja quem for, não existe lado A, lado B, existem pessoas. Isso e mesmo. Mulher tem que incentivar outra mulher, e é o que está acontecendo em Canas. Graças a Deus, já sou a primeira mulher vice-prefeita, já tivemos a primeira mulher prefeita, agora temos a primeira mulher vereadora, e a gente está lutando para que mais mulheres, e eu estou vendo que as mulheres estão sendo incentivadas, é isso que a gente tem que fazer, porque mulher tudo pode, mulher é ação, mulher, Olha lá, mulher pode, é o mulher título pode, do nosso então, mulher- podcast aqui em São Paulo. Minha cidade é uma cidade pequena, com várias, igual eu falo, crianças atípicas, mães atípicas. Essa parte da palestra foi muito Foi boa, né? muito boa Porque essa mostrou palestra. ações. Eu lembro que o ex-prefeito de Balneário Camboriú, e ele falou sobre a escola do autista, sobre a clínica do autista, e são ações que podem ser replicadas no Brasil todo. E teve essa palestra, isso para mim foi porque é algo que eu tenho esse projeto para Canas, dessas mães ativas, de essas crianças ser assistida melhor. E aí a Berenice teve uma palestra com a dona Berenice, que é uma mulher que luta, que está lutando, assim como outras, para a gente incluir essas crianças como elas devem ser incluídas, com respeito. O que você imagina para Canas, Anália? Olha, eu tenho tantos propósitos para minha cidade de Canas. Uma delas é essa inclusão. Canas, os munícipes terem mais dignidade, serem melhores tratados, a saúde de qualidade. A gente está correndo atrás para isso. A gente busca para isso. As pessoas agora estão um pouco assim conturbado esse início, né? Para todas as cidades que eu andei vendo, são várias que a gente quer andar no caminho certo. Às vezes o certo cria um certo transtorno. Então o sonho que eu tenho é esse, que as pessoas, por enquanto, tenham um pouco de paciência, que a gente vai chegar. Nós vamos chegar onde eu creio e tenho fé que eu vou chegar onde eu quero, Canas. Canas, uma cidade modelo na educação, na saúde, no esporte. Só tenho que agradecer à população de Canas, aos nossos secretários, aos nossos trabalhadores que estão dia e noite, os nossos funcionários, nossos professores, que correm atrás, assim como nós todos. E Canas vai ser modelo, Canas, mas leva um tempo. E esse tempo vai chegar, eu tenho certeza. E isso eu não vou deixar nunca, eu vou lutar dia a dia para isso. E é isso que o PL tem despertado, Anália, nas mulheres. Esses cursos de capacitação que estão acontecendo, essas viagens da presidente nacional Michele Bolsonaro pelo Brasil, estão inspirando mulheres, estão fazendo com que mais mulheres como a Anália despertem para essa responsabilidade de dar sua colaboração na vida política, na vida pública. Porque a interferência da mulher, e quem está aí acompanhando esse podcast consegue perceber. Eu estou aqui próximo a você, eu percebo esse sentimento muito claro quando o seu olho brilha, quando você fala, com os seus gestos, o movimento, porque é uma coisa que está dentro de você. E as mulheres carregam isso, né? Esse sentimento de querer mudar, de querer deixar um legado e fazer a diferença. Quando você falou, eu não entrei na política para... O que você pode falar, Anália, não só para as mulheres de Canas, mas para as mulheres do estado de São Paulo, sobre o despertar para a política? Como você pode convencer as mulheres que às vezes já estão num trabalho voluntário, por exemplo, mas nunca tiveram interesse em querer se aproximar da vida pública ou de um cargo político? O que você pode dizer a elas? Então, o que eu posso dizer, o que eu digo sempre, não desista. Se você tem essa vontade, é porque você já está pensando na política. Quando a mulher ela tem uma vontade, ela já está
direcionada. Porque a política é feita para... Não é para as mulheres que gritam, é para as mulheres que ouvem a verdade, sabe? Isso que é interessante, porque nós, mulheres, nós temos essa sensibilidade. Nós não estamos aqui para ser melhores que homens, melhores, não. A gente está aqui para complementar. Então, se você, mulher, pensa, segue, vai em frente como eu fui. Eu sou uma pessoa que saí lá de Canas, pequenininha, eu sou, olha, fazendo unha nas casas dos outros, fazendo isso, faz enfermagem, faz pedagogia. Agora estou estudando e cada vez que eu dou um passo, eu quero melhorar mais ainda. Então, eu acredito. Olha, se tivesse que vir mulher de novo, eu viria mulher de novo. Eu amo ser mulher, porque mulher é decidida. Mulher, só o que nós temos que fazer? Sair da nossa zona de conforto. Isso mesmo. Se você, mulher, ficar pensando e não sair, vai. O mundo é... Gente, o mundo é extenso, é maravilhoso para você correr atrás. Então, vá atrás do seu sonho. Eu sonho, eu acho que enquanto a gente sonha, a gente vive. E se a gente vive, a gente vai fazer a diferença. E as mulheres têm que se unir cada vez mais para poder fazer essa... E como você concilia, Anália, você falou da família, como você concilia o seu papel de mãe, de mulher, com as suas responsabilidades enquanto vice-prefeita? Dá para levar as duas de uma forma tranquila ou foi pior no começo, ou quanto mais a responsabilidade aumenta, vai ficando mais difícil? Como você faz? Então, na minha vida sempre foi irmã, mãe, tudo mãe. Eu sempre procurei correr atrás de tudo para mãe, para irmão. E meu marido já estava acostumado com essa minha vida, assim, correria. A Nádia, ela é fogo, ela corre atrás, ela vai, então ele já está acostumado. Aí vem meu filho. Aí meu marido anjo, meu filho anjo, fala que eu tô até rodeada de anjos comigo. E eu conciliei meu filho cedinho, já leva para a escola, e eu acordo cedo e falo, mãe, ele gosta de um cuscuz. E eu vou lá, mãe, vai lá, prepara para ele. De vez em quando ele gosta de um cafezinho na cama, quando eu posso eu levo para ele e falo, oh, mãe, que delícia. Quantos anos ele tem? Tem 13 anos, 13. Meu filho. Então, ele sempre nessa fase comigo, mas ele me entende, sabe? É uma criança maravilhosa, meu marido maravilhoso. Sempre me apoiando, vim pra cá e falando, vai, cuidado. E agora já sabe, vou pra São Paulo. Eu falei, essa vai mesmo. Essa aí, quando ela quer um negócio, ela vai. Então, a gente concilia assim. Quando a gente tá junto, a gente viaja, a gente consegue... Eu sempre não deixo meus irmãos, não deixo minha mãe, não tem meu saudoso pai, mas sempre com eles dá para conciliar. Não pode deixar, né? A gente vai conversar com a Daiane Mello, que é a nossa convidada, que é secretária de saúde da cidade de Arthur Nogueira, ali na região de Campinas. E ela tem, né, muito para falar da área da saúde, da administração e também para falar da área da saúde. Nós juntamos duas mulheres de cidades diferentes, mas que trabalham e têm as bandeiras no mesmo tema, que é saúde. A gente vai conversar com a Eunice da Saúde, vereadora da cidade de Cruzeiro. Cruzeiro fica ali naquela região perto de Aparecida do Norte, não é isso, Eunice? E você, Eunice, já vai começar falando, porque você foi a mulher mais votada da cidade de Cruzeiro, é isso? Sim. A primeira vez que me candidatei, né? Não tinha pretensões políticas e para mim foi, assim, emocionante, né? Ter sido a mulher mais votada na minha cidade pelo partido do PL. E você está emocionada porque você não esperava essa votação? Não esperava, deputada, porque eu fui convidada por um amigo a me candidatar, a me filiar no partido e me candidatar a coisas que eu não tinha pretensões, nunca tive pretensões a ser candidata. Eu ajudava, sempre participei de eleições, né, ser cabo eleitoral, mas nunca. Aí, pelo trabalho que eu desenvolvo na saúde, né, são 41 anos, e eles me viram assim, acho que você é o ideal. Tem potencial. E fui. E para mim foi uma surpresa mesmo de ter obtido 797 votos e ter sido a mulher mais votada da minha cidade. Que responsabilidade, mas eu tenho certeza que você está desempenhando um excelente trabalho e tem muito para contar para a gente das suas experiências. Eu quero falar também com a Daiane. Daiane é secretária de saúde. Eu perguntei antes de começar o podcast se ela era médica e estava relacionada. Ela é formada em direito, né, Daiane? Exatamente. E tem muito para contribuir na parte da administração da saúde. Porque para ser secretária de saúde, tem que entender de gestão, né? Exatamente.
Bom dia, deputada, bom dia a todos. Realmente, hoje eu estou secretária de saúde, estive o ano passado como secretária de assistência social também, então um pouquinho dessas experiências, né, levou a contribuir um pouquinho na saúde. Tem sido um desafio, não é minha área, né, não sou técnica da área da saúde, mas sou do direito, então entendo um pouco de gestão, de administração e tenho feito um trabalho bom lá na cidade. Agora, a Daiane, o que você pode falar para a gente das iniciativas que estão sendo feitas na sua cidade para melhorar a saúde da população? Deputada, nós temos uma grande dificuldade hoje na nossa cidade, que é referente aos recursos, né? Hoje nós temos o nosso teto que é muito baixo, então esse é o primeiro desafio que eu encontrei ao chegar na secretaria, esse desafio de aumentar a questão dos faturamentos, dos indicadores, né? Então nós estamos buscando o aumento desse teto e paralelo a E eu isso- sempre defendi também, porque eu sou uma deputada que olho por uma região, né? Não sou uma deputada de uma cidade. Às vezes o deputado se elege só numa cidade, né? Exatamente. Uma região de Campinas. Campinas, por exemplo, consegue eleger, Consegue eleger. né, um deputado. Mas de fazer com que os prefeitos desses municípios, principalmente menores, entendam que as soluções elas têm que ser metropolitanas, porque uma cidade sozinha ela não consegue resolver os seus problemas. Ela precisa de saídas metropolitanas para que a saúde melhore, para que o transporte melhore, porque às vezes a pessoa mora numa cidade, trabalha na outra. Sim. Mora numa cidade, estuda na outra. E se as soluções não forem integradas, elas não levam a nada, porque a cidade que se desenvolve melhor acaba, como a Eunice falou, absorvendo os problemas das cidades menores. E pela primeira vez em muito tempo também, nos municípios, os diretórios não tiveram dificuldades em ter mulheres candidatas. Porque nós fizemos um trabalho de base antes, de capacitação. Porque era muito difícil que as mulheres se interessassem. E o que os partidos faziam, normalmente? Chamava qualquer mulher ali que estivesse disponível, sabendo que elas não iam vencer, só para Enche a cumprir a legenda, cota. é. E não é isso. E a Michele Bolsonaro tem repetido e feito esse esforço em todo o Brasil, porque não é isso que nós queremos. Nós queremos mulheres seguras, nós queremos mulheres competitivas, nós queremos mulheres que façam a diferença e não estejam lá porque alguém ajudou. Só para cumprir uma cota, né? Ou para cumprir uma cota, né? Isso também, no seu caso, Eunice, você decidiu porque você já eras uma líder Sim, sem ser vereadora. sem ter o cargo de vereadora. Né? E mudou. O que mudou depois que você saiu desse contexto em que você estava, dessa zona de conforto, e agora efetivamente é uma vereadora e é cobrada? Sim. Né? E por ser cobrada, deputada, eu tenho que correr atrás. Eu me sinto com esse compromisso em quem acreditou em mim, me deu o voto de confiança. Então, eu tenho que correr. Eu continuo o meu trabalho, porque eu sou também funcionária concursada da saúde, onde eu presto um serviço essencial. E as pessoas me procuram ainda mais, porque a saúde é uma área que é muito carente, as pessoas sempre. Eu estava vindo hoje para São Paulo, o celular não parava de mensagem pedindo ajuda. Eu não sei falar não, eu tenho que correr atrás, eu vou até o meu último. E Arthur Nogueira, qual é a principal dificuldade ainda? É o sistema? É o teto que os recursos são poucos, que vem do Estado, que vem do governo federal? Vocês já tiveram a visita do governador, do secretário de saúde, que é o Eleusis Paiva, aqui no estado de São Paulo. Fala para a gente das necessidades da cidade. Deputada, ainda nós não tivemos a visita, e fica aqui Então, o tá aqui convite também. para o doutor Eleusis, secretário de saúde, Da para deputada visitar. também, para conhecer Sim, a nossa sim, região, vamos, a nossa vamos cidade. lá Muito fazer uma bem-vinda visita. lá. Falando da nossa dificuldade, é realmente essa questão dos recursos, né? Que hoje a gente utiliza muito o nosso recurso próprio, que não é muito, a cidade é muito pequena. Nossa Quantos região habitantes tem? está em torno... O IBGE fala em 55 mil habitantes, mas... Até que não é muito pequeno, né? É. Eu entrevistei aqui, conversei, bati papo, né? Entrevistei porque eu fico lembrando da minha época de jornalista. Mas eu bati papo aqui com a vice-prefeita de Canas, e a cidade de Canas tem 5 mil habitantes. Então, Pequenininho. Arthur Nogueira é uma cidade maior, É né? uma cidade maior.
Então, nosso orçamento ainda é baixo, então nós utilizamos todo o nosso recurso próprio e conseguimos aí ajuda de muito pouco ainda do federal. Por isso, a nossa dificuldade e a minha luta em estar conseguindo aumentar esse teto, que vai ser muito importante para a gente. Então, nesse primeiro ano, a gente está, né, engatinhando ainda, colocando as coisas em ordem, arrumando o que tem que ser feito, para poder... Eu tenho vários projetos, né? Inclusive o maior deles é a construção do hospital, mas paralelo a isso também tenho contado com a ajuda de deputados que abraçaram, inauguramos há um mês mais ou menos, o centro de autismo na cidade. Que então era, foi um assim, assunto falado bastante também falou no mesmo. nosso encontro de mulheres. E foi muito importante, sabe? Eu também participei, estive lá, e foi muito importante porque falou realmente dos temas. Eu falei assim, não foi só um encontro, realmente ele fez a diferença. A gente voltou de lá com munições mesmo. Então, nós fazemos a política que é que é para ser feita. A servir, política né, de fazer a de diferença. servir, a política de ação, a política que fica inconformada, que eu vejo quando você fala, Eunice, inconformada de que o direito não está acessível para todos, o direito à saúde, à educação, e quer ir lá e falar, não, eu vou fazer com que aconteça. É essa política que a gente chama você para participar. Por isso, todo o esforço, desde 2023, quando a nossa presidente Michele Bolsonaro assumiu o comando do PL Mulher no Brasil, desde 2023 ela tem esse propósito no coração. Viajar aos estados, mostrar que a política pode ser a política do cuidado, mostrar que tem um jeito diferente. Você vê que... Eu vou apresentar para vocês a Bruna Campos, que é vereadora na cidade de Engenheiro Coelho, cidade que tem 20 mil habitantes, e também a Cíntia Fernandes de Oliveira, que é vereadora na cidade de Jardinópolis. O que elas têm em comum? Elas estão no primeiro mandato de vereadoras e elas têm muito para falar para a gente sobre a experiência de ser uma mulher política vereadora na cidade delas, falar sobre as cobranças, falar sobre os desafios de continuar como, né, mãe, como dona de casa, se é que elas assim, né, fazem as tarefas delas, ou continuar na profissão que elas escolheram, e também trabalhar pelos moradores das cidades onde elas trabalham e atuam. Então, vou começar conversando com a Cíntia Fernandes, vereadora de Jardinópolis, técnica em radiologia, e que esteve no encontro do PL Mulher lá em Brasília. Nós já conversamos aqui que ela voltou cheia de empolgação, partindo para a ação, inspirada. Foi um resultado surpreendente para você estar lá em Brasília? Transformação, né? Brasília transforma. Eu falo que é um lugar mágico. Quem tiver a oportunidade de participar e de estar em Brasília, percebe que volta diferente, volta mudada, volta transformada. Olha, foi maravilhoso estar lá, Rosana, com eles, com aquelas mulheres, e eu pude sentir uma coisa assim muito especial, que são mulheres que realmente têm um propósito na política, né? Então, troquei vários contatos e várias experiências, e tem uma frase que eu ouvi lá que me marcou: não existe cadeira vazia na política. Então, se as pessoas bem intencionadas, bem preparadas, com valores, não entrarem na política, outras pessoas não tão boas vão ocupar esses lugares. Então, acho que de todo o evento, isso realmente me motivou. E como é que começou a tua história com a política, A minha Cíntia? história na política é antiga, desde da minha adolescência, quando o meu irmão foi candidato com um governador, Mário Covas. Olha, Mário Covas, um santista, né, E que aí, deixou assim, um legado. a gente eu vim acompanhando, saí do interior e vim para a capital com 17 anos, aí eu fui estudar, e aí começaram a se abrir as portas, né? A gente percebe que as coisas só acontecem no meio político. Você precisa do político. E até eu entender, que eu saí lá do interior, entender que a política ela está envolvida em tudo. Né? Eu falo assim que no copo. Agora eu quero que a Bruna também fale da experiência dela, da sua história com a política, como ela começou e o que te motivou. Foi uma causa, foi um propósito, uma missão, um convite? Como aconteceu a política na sua vida, Cíntia? Bruna. Rosana, olha, eu
sou empreendedora em Engenheiro Coelho, eu tenho uma loja de material para construção, trabalho com a construção civil, e ali é uma cidade que, infelizmente, a gente não tem tantas indústrias, né? Então, o mercado de trabalho gira muito em torno da construção civil. E nós tínhamos muitos problemas para aprovar plantas, para essa geração de emprego. E isso me indignava, porque se tem uma coisa que dá dignidade para as pessoas, é o emprego. E eu falava, onde que a gente resolve esse problema? Esse problema se resolve na política, se é a prefeitura, se a burocracia acontece aqui, né? Então, no começo, essa foi a minha motivação. Falei, se esses problemas que eu vejo na cidade são resolvidos na política, não adianta eu ficar na minha cadeira sentada reclamando. Eu preciso entrar na política. Então, foi nesse momento que eu decidi formar um grupo, procurar um partido e entrar na política em 2020. Eu ia perguntar isso agora. Não sinto. Não há nessa convivência, ou entre os vereadores, ou entre os gestores no secretariado, não há esse preconceito com a mulher na sua cidade? Olha, eu estou me sentindo até privilegiada agora, né? Nós somos lá 11 vereadores e eu me sinto realmente muito respeitada. Quantas mulheres? Uma mulher, só Só apenas você? eu. É. Então eu me sinto assim respeitada, tanto quando eu vou falar com os secretários, com o prefeito, com os outros vereadores. Então, assim, tem sido um trabalho muito gostoso, né? Que me impõe o respeito, né? E sou respeitada. Eu sinto, na verdade, um cuidado. Por incrível que pareça, né? Porque senão eu peço desculpa, estou falando isso, Não. porque senão parece que todas as mulheres são, olha, coitadinha, Não, né? não. Então, Mas não é um coitadinho, É que nem um- lá onde a gente está, por serem, por essa Câmara, eu falo assim, ó, essa gestão ser de vereadores mais antigos, são vereadores de 3, 4 mandatos, né? Esses vereadores se posicionam de forma preconceituosa. É. Os Tem novatos os que se não. acham coronéis. Exato. Sim, Tanto é, é que nós temos é. 2 lá que eu falo assim, ô coronel, Tem, se coloca no seu tem. lugar. Por isso que eu Sim. disse que eu estou privilegiada, Tá, me sentindo tá. privilegiada. Parabéns. Porque lá a gente está É. num clima legal, assim, pelo fato de ser mulher, e até eu sinto uma abertura, né? Porque a mulher, nós somos parceiro dos homens. Eu Sim. acredito que a gente se complementa. Eu sou autora Exato. também de um projeto de lei que estabelece o tratamento feito pelo SUS e todos os protocolos para mulheres com endometriose, porque a gente sabe que há preconceito, que às vezes elas faltam no trabalho e é difícil aquele caminho até o diagnóstico e que alguns chefes não reconhecem. E o não É cuidado porque- da endometriose gera câncer de exa- colo de útero. Exato. Então, são realidades que nós temos como missão também compartilhar, né? A Cíntia tem uma postura diante da realidade que ela encontra na cidade dela. Você, graças a Deus, encontrou um ambiente mais favorável e respeitoso, e nós caminhamos para isso. Porque no PL Mulher, e na nossa postura enquanto mulher de valores de direita, né, nós não estamos competindo com os homens. Não. Né? Nós estamos na parceria. Uhum. Né? Estamos ainda em menor número, mas temos feito um esforço e o PL ele tem assim que comemorar muito esse momento, porque hoje é o partido que mais investe na participação das mulheres na política. Quando se fala em mulher na política, se lembra do PL e da Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional. Então, por conta de todo o esforço que começou, eu conversei uma vez com uma cirurgiã, inclusive ela que operou, tirou minha vesícula, e ela tem mais ou menos a mesma idade que eu. E aí ela perguntando de política e tal, eu falei, é um ambiente muitas vezes pesado para as mulheres, difícil, ainda tem preconceito, lá em 513 somos só 90 mulheres. E ela falou, Rosana, não é só na política, é em todos os lugares, na sociedade, e leva um tempo para a gente corrigir. Por exemplo, eu sou uma cirurgiã, hoje conhecida, conceituada, mas eu recebia muitas mulheres no meu consultório que saíam aqui falando assim, com mulher eu não opero. Ai, olha só. Então, por quê? Porque na cabeça dela, É. a mulher não tinha tanta competência, né? Porque ela queria operar com homem. Então, mas o nosso jeito de trabalhar com a nossa personalidade e sem estimular essa rivalidade,
a gente vai agregando. Né? Eu fico pensando que isso é um peso para a gente também. É. Eu fico, Bruna, lá eu como vereadora, eu tenho que inspirar outras mulheres a entrarem à política e ao mesmo tempo eu tenho que dar confiança para as eleitoras que não Isso mesmo. que vão só votar a falar, olha, uma mulher dá conta. Uma mulher consegue, uma mulher vai além, né? Ela anda... E a mulher é mais rigorosa na hora de decidir o voto também. Exatamente. Eu sinto isso. A mulher, ela não quer votar numa mulher só porque ela é mulher. E tá certa. Sim. Né? Tem uma frase... Tem que votar pela competência, Exatamente. seja homem ou seja mulher. A gente teve uma brincadeira essas semanas na Câmara que no mandato passado quase não se viajava, né? Eles não iam a Brasília buscar recurso, eles não vinham para São Paulo buscar recurso, era um parto. Aí o jurídico brinca com a gente, fala assim, ó, os novatos estão revolucionando a Câmara. Por quê? Já foram, os novatos foram para Brasília, quando você se deu conta, os de 2, 3 mandatos resolveram agendar, estão tudo viajando, estão todo mundo procurando. Mas por que todo mundo resolveu? Não, porque vocês estão pondo eles no bolso, tá todo mundo correndo atrás de recursos, tá todo mundo buscando, e eles não podem ficar para trás. E assim, nunca se viu. Ele falou assim, ó, nós estamos aqui... colocou os homens também tirou do estado de conforto. Exato. Era zona de conforto. Tá subindo a régua, né? Nós melhoramos. Tem uma frase da Margaret Thatcher que ela fala o seguinte: você quer que uma coisa seja dita, peça para um homem. Quer que uma coisa seja feita, peça para uma mulher. Isso aí. Sem causar rivalidade, mas a gente tem esse gás, né? Vamos, agiliza, resolver. né? Vamos resolver. Mulher né? é prática também. Não, por e a gente natureza, consegue, né? detalhista.